Fala galera, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Dicas para Devs, o canal que traz para você programação sem enrolação. E hoje, pessoal, sem enrolação, a gente vai construir essa aplicação aqui sensacional, diga-se de passagem, esse to-do list, essa lista de tarefas usando HTML, CSS e JavaScript. Então a gente vai poder adicionar uma tarefa, vamos poder deletar uma tarefa, vamos poder também marcar uma tarefa como concluída, beleza? Então vai ser um projeto bem bacana, que vai ser muito bom para a gente praticar as nossas habilidades nessas três tecnologias. Então, bora lá de uma vez por todas pro código. Já abri aqui o meu VS Code, pessoal, mas antes de começar, vamos fazer um compromisso aqui, tá? O nosso compromisso de sempre. Fica até o final aqui desse vídeo. Se você gostar, deixa o seu joinha aí embaixo e se inscreve no canal, porque, cara, isso me ajuda demais, me motiva demais a continuar trazendo conteúdo de qualidade e gratuito para vocês, tá bom? Então vamos fazer esse compromisso, fechou? Vamos lá então, abrir aqui o meu VS Code como eu falei. E galera, eu vou usar duas extensõezinhas, tá? A primeira, Prettier, para formatar o meu código automaticamente, beleza? Vou usar esse cara aqui. Não está carregando agora, mas o nome dessa extensão é essa aqui, fechou? E também eu vou usar um temazinho, né? Muita gente pede o tema que eu uso, e é esse Dracula Theme aqui, não sei porque não está carregando, mas caso vocês queiram usar, tá aí também, beleza? Então vamos lá, abrir a minha pastinha aqui que eu fiz para o projeto, vamos já criar o nosso HTML, beleza? Vamos criar styles.css também, e vamos criar scripts.js também, show de bola. Agora vamos aqui no VS Code, galera, eu vou ensinar vários atalhos bacanas para vocês, tá? O primeiro é esse aqui, ó, você aperta ponto de exclamação e aperta tab, ele já vai criar toda a estrutura aqui HTML pra gente. Aqui no title eu vou colocar a lista de tarefas, show de bola, e já vamos começar a criar os nossos elementos. Eu gosto de primeiro criar os elementos HTML e depois estilizar, tá bom? Criar, no caso, todos os elementos e depois estilizar todos esses elementos, ok? Vocês vão ver aqui, ó. Primeira coisa que a gente vai fazer é o container, e deixa eu fazer o seguinte, deixa eu colocar de lado aqui, pessoal, já pronto pra gente se espelhar, beleza? Então, o primeiro que eu vou fazer é o container, que vai ser esse cara que tem essa bordinha branca aqui, tá vendo? Então, esse vai ser esse container, e dentro dele vai ter outro cara, no caso, terão dois caras, né? Esse new task aqui, que vai ter o input e o botão, e esse cara aqui que terá as tarefas em si. Então, aqui eu vou fazer um new task container, que vai ser esse cara de cima com o botão e com o input. Aqui eu vou colocar o input. E pessoal, como eu fiz aqui, né, se você apertar ponto new task container no VS Code e apertar tab, ele vai criar uma div com a classe new task container. E a mesma coisa aqui para o input, eu vou colocar input ponto new task input. Beleza? Show de bola. E vou colocar o placeholder dele, tarefa para ser feita. Beleza, pessoal. E agora outra coisa é o button, né? Então eu vou criar um button com uma classe the new task button. E dentro dele eu vou colocar adicionar. Beleza. Agora a gente vai criar a outra div, né? Embaixo dessa new task container que vai ser a div que vai ter as tarefas. Então eu vou dar um ponto tasks container, e aqui a gente não precisa colocar nada, porque todas as tarefas, como vocês já devem ter imaginado, a gente vai adicionar dinamicamente com JavaScript, tá? Então esse aqui é o nosso HTML. Agora vamos importar aqui, né, no head, o nosso styles.css, e já vamos importar também aqui no final do body, para não comprometer o loading da nossa página, por isso que a gente põe aqui no final o script, no caso o nosso ponto barra scripts.js. Beleza, agora já vamos lá para o CSS, vamos aqui. Primeira coisa, eu vou resetar tudo, então pegar todos os elementos aqui. E galera, eu ensinei a CSS mais a fundo, ensino, na verdade, CSS mais a fundo no meu curso sobre ele, tá? Então não vou me aprofundar muito nem em CSS nem em HTML aqui. Vou deixar no card ambos os cursos aqui, caso você tenha alguma dúvida, caso você queira assisti-los, beleza? Então vamos aqui continuar. Vou colocar um margem 0 e um padding 0 para tirar o padding e a margem de todos os elementos aqui, e um box sizing border box para nossa margem e padding não comprometerem na largura dos nossos elementos, beleza? Agora vamos estilizar o body, vamos colocar esse background aqui, que ele é um background assim, para, né, linear gradient. E as cores, pessoal, a gente vai colocar 90 deg, 90 graus, RGBA. Vou colocar um 65, 184, 131, 1. E aqui eu vou colocar 0%, para ele começar no 0%. Aqui eu vou colocar uma vírgula e agora eu vou colocar esse azulzinho, né?
que é 0, 212, 255, 1 e aqui 100%. Beleza. E já vamos abrir esse arquivo, pessoal. E outra extensão que eu vou usar aqui é essa Live Server, que ela vai permitir que a gente abra esse HTML aqui em um servidor local de desenvolvimento. Então, sempre que a gente salvar esse arquivo, ele já vai atualizar esse servidor para a gente, tá? Então, a gente não vai precisar ficar reabrindo esse arquivo. Beleza. Abri esse cara aqui, então esse aqui é o que a gente está fazendo. E para ficar mais claro, eu vou colocar em progresso, só para quando eu mudar, porque aqui eu vou mudar bastante entre esse pronto e esse aqui, para a gente ficar comparando eles entre si. Então, esse cara é o pronto e esse cara é o que a gente está fazendo, tá em progresso aqui. Show de bola, galera. Então, vamos continuar aqui a nossa estilização. E se a gente mudar alguma coisa aqui, por exemplo, galera, ó, background red, ele já vai, no caso a gente tem que colocar background para ele sobrescrever, ele já vai atualizar aqui, beleza? Mas não ficou muito bonito esse background, não. Vamos deixar assim mesmo, show de bola. Agora aqui no body, vamos colocar um height também de 100 viewports heights, para ocupar toda a altura da tela. Vamos colocar um display flex, align item center. E mais uma vez, pessoal, eu expliquei mais esse flexbox aqui em um vídeo dedicado sobre ele. Então, vou deixar aqui no card também, caso você queira assistir, beleza? E aqui eu vou colocar Justify Content Center para centralizar tudo aqui no meio. Agora, vamos estilizar o container, que é esse cara aqui com essa bordinha branca, beleza? Que está em volta de tudo. Então, ele vai ter uma border de 2 pixels solid FFF, beleza. Ele vai ter um padding de 30 pixels, 20 pixels. E vai ter um box shadow de 0, 15 pixels, 30 pixels. Perdão, pessoal, ele não vai ter um box shadow. Quem vai ter o box shadow vai ser esse cara aqui, ó, o new task container. E o tasks também, o task container. Esse cara não vai ter, o container não vai ter um box shadow, beleza? Me enganei aqui. E a gente vai colocar um if aqui de 35%, tá? E também, por enquanto é só isso, pessoal. E vamos mudar esse padding aqui de 30 para 40 pixels. Beleza, vamos salvar, já está tomando uma formazinha, né? Agora, vamos estilizar o new task container, que é esse cara que está guardando o input e o botão. Então, vamos colocar um background color de FFF. Um padding de 30 pixels, 20 pixels, um border radius de 5 pixels para ficar com as bordas arredondadas, e aqui agora sim o box shadow. Então 0, 15 pixels, 30 pixels e um RGBA 0, 0, 0, 0.3, para ser um preto não tão forte, beleza? E aqui a gente vai colocar também um display flex, para o input ficar do lado aqui do botão. E galera, eu vou aumentar um pouquinho essa largura aqui, vou colocar 40%, tá? Para ficar melhor assim, show de bola. Agora, galera, a gente vai estilizar o input e o botão. Mas antes, vamos instalar uma fonte customizada aqui que a gente vai usar, ok? Que a gente não vai deixar essa fonte aqui. Para instalar uma fonte customizada, a gente vai aqui no fonts.google.com. Beleza? E aqui eu vou remover esse aqui que eu já havia selecionado antes. E aqui na página inicial tem várias famílias aqui de fontes para a gente escolher. A gente vai usar uma chamada Poppins. Acho bem legal. Essa aqui, você pode usar outra aí se você quiser, mas eu acho essa aqui bem bonita, cara. Então, vou usar essa aqui e aqui a gente seleciona os estilos dela. E os estilos que eu vou escolher é esse Regular 400, esse Medium 500 e esse Bold. Tá ótimo. Porque aí a gente consegue usar o font weight normalmente, selecionando todos esses estilos aqui. O Regular, o Bold e o Medium, beleza? Agora que a gente escolheu, a gente vem aqui, ó, nesse íconezinho, copia esse cara e agora a gente cola aqui no HTML em cima aqui dos nossos styles. Show de bola. E agora a gente coloca essa font family aqui. A gente pode pôr aqui no container, beleza? Na verdade não pode ser aqui, tem que ser aqui em todos os elementos, beleza? Então já vamos voltar aqui e já ficou bem mais bonito, né, cara, a fonte. Beleza, então vamos continuar aqui a nossa estilização. Vamos começar pelo input. Então, vou pegar o input que está dentro do new task container. Eu vou colocar um flex 3, porque esse cara ele vai ser responsável por ajustar a largura automaticamente do input, beleza? Eu vou colocar um font size de 1 rem, que no caso, esse cara vai ser 16 pixels, que é a fonte, o tamanho de fonte padrão, beleza, do navegador do usuário. No meu caso é 16 pixels. Aqui eu vou colocar um borderzinho, 2 pixels solid. E essa cor aqui, ó, D1, D3, D4.
Show, vou colocar um border radius também para ficar a bordinha arredondada e colocar um padding 12 pixels e um font weight 500. Beleza, vamos salvar. Já mudou um pouquinho, né? A gente já vai arrumar essa largura aqui, tá, pessoal? Agora a gente vai pegar o botão. Então, new task container button. Então, na verdade, eu acho que a gente até criou uma classe para ele, né? New task button. Então, vamos pegar esse cara, new task button. A classe já. Show. E aqui, galera, a gente vai fazer um flex zoom. Opa, flex zoom. Beleza. A gente vai colocar um border radius de 5 pixels. Ok. Vamos colocar um font weight de 500. Um height de 100%. Beleza. Vamos colocar um font size de 16, um rem, tá? E um border none, para tirar essa borda horrível, né, que o input tem por padrão. Beleza, e vamos colocar um background color aqui de 41B883, que é esse verdinho aqui. A color, vamos colocar FFF e o padding 12 pixels. Beleza, e vamos colocar um margin left para não ficar colado assim no input, né, 12 pixels. E vamos colocar o cursor pointer para quando a gente passar o mouse em cima, a gente ter esse cursor aqui. E vamos arrumar essa largura aqui, né, que está quebrando. E para isso, pessoal, a gente vai colocar um min width aqui no container, tá? Para ele ocupar pelo menos 500 pixels. Aí a gente resolveu esse probleminha aqui da largura, fechou? Agora vamos estilizar esse input aqui quando a gente clica nele, né? Vamos deixar uma bordinha verde, né? Como está aqui no já pronto, beleza? Então vamos fazer justamente isso aqui. Vamos pegar então esse new task container input e vamos usar um focus nele. Show de bola. Agora vamos colocar um outline nano e vamos colocar um border color e colocar o mesmo verde do input, do button, perdão, que é esse 41B883. Fechou. Agora quando a gente clicar já tá ficando bem mais bonita aqui a nossa aplicação, cara. Show. Agora vamos aqui na última coisinha que a gente vai fazer aqui por enquanto no CSS, que é o tasks container, que no caso é esse cara aqui que vai guardar as tarefas em si, beleza? Então, esse cara vai ter um background color FFF, beleza? Ele vai ter um padding de 30 pixels, 20 pixels, vai ter um margin top de 60 pixels, para ter um espaçamento entre ele e entre o new task container aqui. Vai ter um border radius de 10 pixels, border radius 10 pixels, beleza? Vai ter um box shadow de 0, 15 pixels, 30 pixels, RGBA e aqui 0, 0, 0, 0.3. Show de bola. E eu vou colocar um if aqui de 100%, beleza. Então já criamos aqui o nosso task container. E por enquanto, galera, é isso que a gente vai fazer no CSS. Então agora já vamos aqui para o JavaScript começar a mágica do negócio, cara. Então vamos lá. Primeira coisa, a gente vai selecionar os elementos em que executarão algum tipo de ação, né? Então o primeiro aqui, por exemplo, é o button, né? Quando a gente clicar em adicionar, a gente quer adicionar uma tarefa, o input também a gente quer validar, a gente quer, enfim, pegar o value dele. Então vamos fazer a seleção desses caras aqui. Vamos lá então, voltar em progresso, beleza? Vamos colocar input element e vamos dar um document.querySelector. E aqui o nome da classe é new task input, que a gente selecionou, tá? Então, só para confirmar aqui, new task input, isso mesmo, new task input que a gente colocou ali como classe. Vou diminuir um pouquinho aqui, galera, para o código ficar melhor para a gente ver, beleza. Outra coisa, a gente vai selecionar o button, né? Então, const add task button, e a gente vai dar um document.querySelector e vamos colocar .new task button. Beleza, galera. E vamos começar fazendo primeiro, não sei porque ele tá abrindo esse tradutor aqui para mim quando eu salvo, cara. Enfim, acho que não dá para desativar, beleza, deixa assim mesmo. Tá, a primeira coisa que a gente vai fazer, galera, é a validação. Então, quando a gente clicar em adicionar, a gente quer ver se o input está vazio, e se tiver vazio, a gente quer deixar ele vermelhinho assim. Vamos criar uma função, então, chamada validate input, ok? E essa função, ela vai pegar o valor desse input e vai checar, basicamente, se o tamanho dele é 0, né? Se for 0, significa que está inválido. Então, vamos simplesmente aqui dar um return input element, que é o input que a gente selecionou aqui, que no caso é esse cara, ponto value, ponto trim para tirar
os espaços, porque se ele colocar vários espaços assim e clicar em adicionar, a gente também quer que dê um erro. Então aqui a gente coloca esse value.trim.length maior que 0. Então isso aqui, tá, pessoal? Basicamente a gente está escrevendo isso aqui, ó. Se isso aqui for maior que 0, você vai retornar true. Se não, vai retornar false, tá? Então essa linha aqui, ó, essa linha 11 é uma forma de escrever tudo isso aqui em apenas uma linha, tá bom? Porque isso aqui ele já vai transformar em booleano, tá? Se for maior do que 0, esse cara vai passar, então vai dar true, se não, vai dar um false, ok? Então, vou deixar assim, e como é uma arrow function, a gente pode até deixar melhor, deixar dessa forma aqui, ó, fica mais limpo, beleza? A gente não precisa colocar o return, show de bola. Agora a gente vai executar esse validate input quando a gente clicar no add task button. Então vamos colocar um event listener aqui nele. Vamos colocar, add task button, ponto, add event listener, vamos colocar um clique. E aqui vamos colocar um validate input, beleza. E agora, a gente, na verdade, pessoal, perdão, tá? A gente não vai fazer isso aqui. A gente vai aqui colocar a função para adicionar a tarefa, ok? E na função para adicionar a tarefa que a gente vai validar o input, beleza? Então aqui, vamos já colocar uma função, handle add task, assim que vai se chamar a função. E vamos criar essa função agora, ok? Então, a gente vai colocar handle add task. E esse cara, ele vai checar, input is valid, vai checar se o input é válido, ok? Se o input não for válido, a gente vai deixar esse input vermelhinho. E como que a gente faz isso? A gente vai pegar esse input element e vai adicionar uma classe nele chamada error. Tá? Então eu peguei classlist.add, coloquei esse error aqui. E a gente vai retornar. Por quê? Porque depois dessa linha 11, a gente vai começar a fazer a tratativa para adicionar a tarefa de fato aqui. Tá? Então, se o input não estiver válido, a gente nem quer fazer essa tratativa, porque a gente afinal não quer adicionar uma tarefa. Por isso que a gente coloca return aqui para a gente sair da função, beleza? Então fechou. A gente está adicionando aqui a classe de erro, mas agora a gente tem que estilizar ela, né? Então aqui nas classes vamos apertar Ctrl barra para comentar e vamos colocar utilities, que são classes que a gente pode usar em vários lugares, beleza? Essa error a gente pode usar em outros lugares do nosso código também, além do input. E aqui a gente vai colocar um border, na verdade vamos colocar, border color mesmo, border color, vamos colocar. É que aqui, galera, a gente, no task input, a gente usou o border color, o border completo, se eu não estou enganado, né? Aqui, ó, a gente usou o border completo. Então a gente também tem que usar aqui, para ele sobrescrever aquela propriedade. Então vamos colocar 2 pixels solid red. Ok. Agora vamos aqui no inspect, vamos ver se tem algum erro, não tem, beleza. Então vamos testar aqui, vamos apertar adicionar e ele não adicionou ainda. Porque, vamos ver se tem algum erro aqui. Vou fazer o seguinte, eu vou diminuir, adicionar. Tá, o que está acontecendo aqui? Vamos dar um log nesse cara, só para ver se está chegando aqui. Tá, ele está chegando, input is valid. Se não, ele... Vamos ver se está adicionando a classe em si. Então, aqui ó, a gente consegue ver new task container e está adicionando o error aqui, só não está estilizando. Eu acho que a gente tem que colocar um important aqui, pessoal. Então, colocar um important aqui, beleza. E a gente tem que mudar a cor do placeholder desse cara, que no caso essa tarefa para ser feita também precisa ficar vermelha. Então, como que a gente faz isso? A gente coloca um ponto error, 2 pontinhos assim, placeholder, e agora a gente vai colocar color red. E agora a gente deixou aqui o nosso input vermelho, cara. Então a gente já está fazendo essa validação aqui, show de bola. Mas galera, tem um probleminha. Se a gente clicar em adicionar, ele vai validar, mas quando a gente começar a digitar alguma coisa, a gente quer tirar esse erro, né? Como a gente faz aqui, ó, a gente aperta, mas se a gente começar a digitar, ele tira esse erro. Como que a gente vai fazer isso? A gente vai escutar o change do input, tá? Então sempre que a gente mudar o input, a gente vai executar uma função e essa função vai verificar se o input está válido novamente. Se tiver válido, a gente vai tirar esse error, fechou? Então vamos fazer isso agora, vamos criar uma função aqui chamada handle input change, ok?
E esse cara vai checar novamente se o input está válido, tá? Então, validate input. E se o input estiver válido, ele simplesmente vai dar um return input element.classlist.remove error. Beleza, agora a gente precisa colocar esse cara no event listener do input element. Então, aqui embaixo, a gente vai colocar input element.add event listener, vamos colocar um change, vamos colocar uma função, e a gente vai chamar, na verdade, o handle input change. Handle input change, beleza. Agora vamos testar, adicionar, deu erro, agora vamos colocar alguma coisa e sumiu o erro, galera. Então tá ficando bem bacana a nossa validação. Na verdade já foi concluída, né? Então vamos seguir aqui com a adição de uma tarefa. Vamos lá então, pessoal. Antes de começar a adicionar a tarefa, vamos ver como que a gente fez aqui no completo, tá? Eu vou vir aqui em inspecionar para a gente ver as árvores de elementos aqui do HTML. E como que tá funcionando essa lógica aqui, pessoal? A gente tem esse test container aqui, tá? Isso é algo que é bem importante a gente fazer sempre que a gente quer fazer algo novo, né? A gente analisar como que a gente faz, antes de a gente começar a escrever código, a gente pensar e analisar como esse código vai ser escrito, né? Então, essa div aqui, ó, é a tasks container que a gente já criou aqui, certo? Esse cara aqui, ó. Beleza? E quando eu adicionar uma tarefa, qual que é a dinâmica? A gente vai adicionar um filho nesse cara, e esse filho vai ser o task item. E dentro do task item vai ter um parágrafo, que é o nome da tarefa, e vai ter um ícone, tá? Então a gente vai criar um elemento div com essa classe. Dentro desse elemento div que a gente vai criar, a gente vai colocar um parágrafo com o nome da tarefa, que no caso vai ser o value desse input. E a gente vai colocar também um ícone que a gente vai pegar do fonte awesome, tá? Então essa vai ser a dinâmica que a gente vai fazer no projeto. Então vamos lá, voltar aqui para o código. Deixa eu arrumar novamente aqui, beleza? Show de bola. Então vamos lá, pessoal. Segue comigo aqui, essa parte vai ser a mais complexa assim do projeto, mas segue comigo que eu prometo que vai fazer sentido para você, beleza? Então a primeira coisa que a gente precisa fazer, como a gente viu, é criar aquela div do task item, tá? Para posteriormente colocar aqui dentro da tasks container, beleza? Então, recapitulando, a gente vai criar a task item que a gente vai colocar dentro desse cara aqui, para ficar tipo assim, ó. Tá? Esse aqui é o nosso objetivo, tá, galera? Isso aqui a gente vai fazer tudo com JavaScript, ok? Vou comentar aqui com Ctrl+ só para ficar de referência pra gente. Então vamos lá. Primeira coisa, vamos criar essa div. Então vamos colocar const task item container, ok? E para criar um elemento no JavaScript, a gente vai usar o document.createElement. E esse createElement vai receber o nome do elemento, que no caso é uma div, ok? E agora a gente vai colocar uma classe para essa div. Assim, ó, task item container.classlist.add, e aqui a gente vai adicionar a classe aqui, no caso vai ser task item. Show de bola, galera. Agora a gente vai criar o parágrafo que vai dentro dessa div aqui. Então vamos lá, vamos colocar const, a gente pode colocar um p, beleza? E a gente vai mais uma vez document.createElement e vamos criar um parágrafo, tá? E aqui não vou colocar p não, galera, não tá nem um pouco descritivo o que é esse cara aqui, né? Para que serve? Eu vou colocar task item text, beleza? Vou colocar task test. Nossa, é difícil falar isso, velho. Vou colocar task content. Porque eu ia me enrolar falando isso aqui, cara. Então eu vou colocar task content aqui para ficar mais fácil. Beleza, agora esse task content vai ser o conteúdo em si da tarefa, né? Como o nome já diz. E aqui a gente também vai colocar... na verdade, a gente nem precisa colocar uma classe aqui para ele, tá, pessoal? A gente não vai utilizar esse cara aqui. Mas a gente precisa colocar como value dele, o value do input, né? Porque, por exemplo, se a gente colocar teste aqui e adicionar, esse cara aqui, esse P, vai receber o valor do input como seu valor. Então, para fazer isso, a gente vai colocar um task content.innerText, ok? Que vai ser igual a inputElement.value. Show de bola, galera. A gente pode também... no caso, eu pensei em colocar um string aqui, mas é melhor não, porque a gente pode colocar, por exemplo, uma tarefa ler programação. Então é legal que a gente deixe os espaços. Show de bola, pessoal. Então a gente já está criando a div e a gente também está criando o parágrafo que vai dentro dessa div. Agora falta, vou deixar junto aqui, beleza? Agora falta o ícone, né? E para criar o ícone, galera, a gente vai usar o fonte awesome, tá? Então vou deixar na descrição aí o site. Então a gente vai entrar no fonte awesome, ok? Deixa eu até deixar grande aqui. E a gente vai aqui em sign in, a gente tem que criar uma conta, tá? Você vai criar sua conta bem tranquilo. Então, vou logar na minha aqui. Na verdade, eu acho que eu não lembro a senha, cara. Será que eu lembro a senha?
Beleza, lembrei. Tanta senha, fechou. E agora, depois de entrar na sua conta, a gente vai... você vai criar um kit, tá? Provavelmente vai aparecer para você a opção de criar um kit. Você cria esse kit, ok? Depois de criar esse kit, você vem nesse kit que você criou. Você clica nele, tá? E agora a gente vai copiar esse script aqui, ok? Se você tiver qualquer dificuldade para criar o seu kit, me fala aí nos comentários que eu ajudo você, beleza? Então a gente pegou esse script aqui, agora eu vou voltar para cá. E a gente vai colar esse cara aqui no final, antes do nosso script, beleza? Então, colei aqui, show de bola. A gente pode fechar agora o Font Awesome. Na verdade, vou voltar lá, vou apertar Ctrl Alt T para reabrir a aba que eu fechei. Aqui eu ensino vários atalhos para você, cara, para melhorar a sua produtividade aí o máximo possível. E agora a gente pode pesquisar por ícones. Então, a gente vai em Icons aqui e a gente vai pesquisar por Delete. E a gente vai usar esse Threshold aqui, beleza? Você clicando nele, ele vai mostrar aqui, ó, esse ícone aqui com essa classe. Então, para usar esse ícone, a gente tem que criar esse elemento aqui. Então, vamos criar ele dinamicamente aqui com o JavaScript. Então, vamos lá. Vamos criar uma variável chamada DeleteItem. E esse cara vai ser um createElement. Lembrando que a gente tem que criar esse elemento aqui. Então, vou criar um elemento com o i. E a gente vai adicionar para ele duas classes. A primeira vai ser o far, né, que é esse cara. E a segunda vai ser esse FA Threshold. A gente não consegue fazer isso aqui, tá, galera? A gente não consegue, infelizmente, adicionar mais de uma classe dessa forma. Então, a gente vai ter que, mais uma vez, colocar deleteItem.classList.add e colocar um FA Threshold. Beleza, então a gente criou o elemento, o ícone, e adicionou as classes necessárias a ele. Agora, a gente pode já colocar essa div aqui. Na verdade, a gente vai colocar esse task content dentro dessa div e esse delete item dentro dessa div. Porque, lembrando, a gente tem que seguir essa estrutura aqui. Beleza? Então, a div do task item, que a gente criou aqui, beleza? O parágrafo, que a gente criou aqui. E o item de deleção, que a gente vai colocar aqui. E que a gente criou aqui, beleza? Então, vamos fazer o seguinte. A gente vai pegar o task item container, .appendChild, e a gente vai colocar o task content. E a gente vai fazer a mesma coisa, mas agora com o delete item. Então, fazendo isso aqui, pessoal, a gente vai criar exatamente essa estrutura aqui que a gente precisa. Então, vamos salvar aqui o script, vamos voltar aqui e vamos colocar teste e já deve aparecer aqui. Vamos ver, não apareceu. Por quê? Vamos ver. Porque a gente precisa, galera. Agora que a gente criou essa div, tá? Vamos até dar um log nessa div aqui. Vou logar essa task item container, vou vir aqui em inspect e vou teste adicionar. Ó, a gente criou a div, tá? Ela já tem os filhos e tudo mais. Agora a gente precisa colocar essa div, essa task item, dentro da tasks container, tá? Então a gente precisa selecionar a tasks container. Beleza, show de bola. Então vamos lá. Vamos selecionar tasks container. document.querySelector.tasks container, beleza. Agora a gente vai colocar essa div dentro da tasks container. Então vamos lá. Tasks container.appendChild e vamos colocar task item container. A nomenclatura das variáveis tá bem legal, né? A gente consegue identificar que, pô, esse cara é o task content, que é o conteúdo, esse cara é o ícone de deleção, e esse cara é o task item container, e esse cara é o tasks container, beleza. Tá ficando show de bola. Agora sim deve aparecer. E agora sim, pessoal, apareceu aqui. Muito bacana o que a gente está fazendo, cara. Vamos só conferir aqui. Vamos no inspecionar, vamos em elementos e vamos conferir se esse cara aqui está na estrutura que a gente realmente espera, né? Então, ó, task container, task item e dentro dele tem o parágrafo e o ícone de deleção, cara. Show de bola. Só falta estilizar, né? Então, vamos criar os estilos para esse cara aqui. Então, as classes que a gente vai estilizar, essa task item e o parágrafo dela não vai ser preciso, então apenas essa task item aqui por enquanto. Vamos lá então para o styles.css e aqui em cima da utilities, vamos colocar task item. E a primeira coisa é um display flex, para o texto ficar lado a lado com o ícone. Outra coisa, justify content space between, para eles ficarem justificados entre si, de forma que ocupe toda a largura do elemento. Show de bola. Vamos colocar um align item center para ficar
centralizado verticalmente e vamos colocar um margem bottom 12 pixels, né, para quando a gente adicionar mais de uma assim, ficar uma margem embaixo, beleza. A gente pode até, pessoal, fazer o seguinte, colocar 6 pixels embaixo e 6 pixels em cima. Fechou. Beleza, galera. Agora a gente precisa, cara, estilizar um pouco esse botão, né? Porque aqui ele tá com um fundinho. Beleza, então vamos fazer isso. Vamos pegar esse button e a gente precisa estilizar ele por meio de uma classe, né? Então aqui nesse button, galera, vamos colocar outra classe nele, tá? A gente, na verdade, tem duas opções. CSS e JavaScript, pessoal, é muita questão de opção do desenvolvedor, tá? O que você prefere, o que você acha melhor. A gente tem duas opções aqui para estilizar esse botão. A gente pode criar uma classe para ele, assim, por exemplo, tá? Ou a gente pode fazer task item e pegar o i que está dentro dele. A gente tem essas duas opções, eu vou fazer dessa forma aqui, ok? Mas você pode fazer também, criar uma classe e adicionar essa classe aqui. Então, por exemplo, fazer delete item.classlist.add delete task button, tá? Você pode fazer isso, fica ao seu critério, ok? Eu vou selecionar assim, task item i, peguei esse ícone aqui e vou colocar aqui só para a gente ver, beleza? E agora a gente vai colocar um background color. E é aquele verde lá que a gente usou anteriormente, então 41B883. Vou colocar um color FFF, um padding de 12 pixels e um border radius de 5 pixels. Beleza, galera, show de bola, cara, tá ficando bem legal a nossa aplicação. E faltou uma coisinha, só um detalhe, que é, quando a gente clicar em adicionar, a gente tem que limpar esse input, né? Então aqui no scripts, vamos aqui, depois de tudo, depois de já lidar com a adição da tarefa em si no nosso documento, vamos colocar input element.value e colocar uma string vazia. Agora, quando a gente clicar em teste e adicionar, ele vai limpar aqui o input. Show de bola, pessoal. Tá ficando muito bacana o nosso projeto até agora. Agora, pessoal, vamos adicionar as funcionalidades de completar uma tarefa, tá? Então, quando a gente clicar, a gente completar e quando a gente clicar em deletar, a gente deletar. Então, vamos fazer esses dois caras agora, tá? A primeira coisa que a gente precisa fazer é adicionar um event listener aqui no parágrafo e no item de deleção também, né? Porque quando a gente clicar, segue aqui comigo, tá? Quando a gente clicar no parágrafo, no caso nesse text content, a gente vai executar a função que vai completar essa tarefa aqui, que vai estilizar esse cara de acordo com o que a gente quer aqui, que no caso é com essa linha aqui. E quando a gente clicar nesse delete item, a gente vai executar uma função que vai remover esse cara aqui da nossa lista de tarefas. Então, como que a gente vai fazer isso? A gente vai aqui no test content colocar um event listener, ok? Clique, beleza. E esse cara vai chamar uma função chamada handleClick, que a gente vai criar. Acho que esse nome aqui fica bacana, né? A gente consegue ver perfeitamente que a gente vai lidar com o clique nesse elemento aqui, no task content. E agora a gente faz a mesma coisa, mas no delete item. E agora passando outra função que eu vou chamar de handle delete click. Então ela vai lidar com o clique na deleção. Show de bola. Vamos criar essa função. Vou criar aqui em cima do handle input change, handle click. E o que a gente vai fazer, pessoal? A gente vai adicionar uma classe chamada completed para esse Pzinho. Pzinho. Para esse test content aqui, tá? Para esse P. E esse completed basicamente vai colocar um text decoration para ficar com aquela linha lá, com essa linha aqui, tá? Então, aqui no handle click a gente precisa receber esse test content aqui, o elemento dele, né? Para colocar uma classe usando esse class list. Então, vamos passar esse cara para essa função. E aqui a gente vai receber esse test content. E aqui, pessoal, a gente vai ter que fazer uma lógica, tá? A gente vai ter que percorrer, fazer um loop, né, em todos os elementos aqui desse test container. E a gente vai ter que achar o correspondente a esse cara que a gente está recebendo. Segue comigo que vai fazer mais sentido na prática, tá? Eu prometo. Então vamos lá. A gente vai fazer o seguinte. A gente vai pegar as tasks que serão, aqui a gente chamou de test container, então tasks container.childNodes. Esse cara, galera, na verdade não é uma função, é assim, beleza. Esse cara, ele vai pegar todos os filhos desse test container aqui, tá? Que no caso é o cara que fica em volta das tarefas. Então, ó, vamos lá. Vamos aqui no inspect. Vamos aqui em container, test container. Se a gente colocar um teste aqui e abrir esse cara, ó, esse task item vai aparecer nesse child nodes, tá? Então a gente vai verificar, por exemplo, apertei
teste 2. Quando eu clicar nesse teste 2, a gente vai verificar qual desses dois aqui é esse teste 2 que eu estou clicando, tá? E quando a gente achar esse cara, a gente vai mudar a classe dele, beleza? Então vamos aqui fazer, que vai ficar mais simples, como eu falei para você entender. A gente vai fazer um loop aqui. Então for const task of tasks. Então para cada tarefa da lista de tarefas, a gente vai verificar se ela é a mesma da que está sendo clicada. Então a gente vai fazer um if item. A gente vai pegar o item, tá, pessoal? No caso é a task. No caso, o item da tarefa task.firstChild. E a gente vai usar um cara chamado isSameNode do text content. Ok? No caso, aqui é task content. Beleza. E se for, o que isso aqui quer dizer, tá, pessoal? Por que a gente pegou o firstChild? Porque lembra, esse task aqui vai ser o task item, tá? Então vai ser a div. Vai ser essa div aqui, ó. Vou voltar aqui. Esse cara aqui, ó, vou jogar aqui pro lado, beleza. Esse cara, esse task, pessoal, ele vai ser essa div, ok? Porque lembrando, a gente pegou os filhos do task container, então a gente pegou, imagina que, sei lá, tem dois aqui, tá? A gente pegou esses dois caras, beleza? E agora a gente vai fazer um loop em cada um deles. Então, no primeiro loop, esse task vai ser esse cara aqui, beleza? E a gente pegou o first child dele, que no caso é o parágrafo, e a gente está verificando se esse parágrafo é o mesmo do task content, que é o cara que a gente está passando aqui, ó, esse parágrafo aqui, beleza? Então espero que esse fluxo tenha ficado claro para você. Estou indo bem devagar aqui porque pode ser um pouco confuso, eu quero muito que você entenda, tá bom? Então vamos voltar aqui para a forma que a gente estava antes, beleza? E se cair nesse if, significa que a gente precisa atualizar o completed desse item aqui, tá? Porque significa que esse item aqui, basicamente, é o que está sendo clicado, ok? Então, a gente vai fazer o seguinte, a gente vai pegar o task.firstChild, que é o parágrafo, ok? E vamos colocar classlist.toggle completed. O que isso aqui vai fazer? Se esse cara já tiver o completed como classe, ele vai tirar esse completed, e se ele não tiver, ele vai colocar. Então vamos aqui no inspect e vamos ver como que isso aqui vai funcionar. Cara, eu não sei porque quando ele não maximiza assim. Beleza, maximizou. Vamos aqui no task container, vamos colocar teste. Beleza, então já criou aqui o task item. Quando a gente clicar, ele colocou o completed aqui, tá vendo? Ó, perfeito. E se a gente clicar de novo, ele vai tirar. Beleza? Show de bola, galera. Então vamos voltar aqui. Beleza, e agora a gente precisa estilizar essa classe completed, né? Então vamos aqui no styles, vamos criar aqui no utilities e vamos colocar ponto completed text decoration line true. Vamos clicar, olha que show, pessoal, já está estilizando aqui da forma que a gente quer, sensacional. Então, pessoal, qual que é a lógica aqui mais uma vez, tá? Vamos recapitular. A gente vai pegar todos os itens das tarefas, a gente vai fazer um loop entre eles, ok? E a gente vai ver se o item atual do loop é o mesmo item que a gente está clicando. Se a gente estiver clicando, né, se isso aqui é there true, na verdade, a gente vai atualizar a classe dele para essa completed. Consequentemente, ele vai ficar estilizado como uma tarefa concluída deve ser estilizada, beleza? Então, essa é a lógica que a gente fez aqui, esse é o fluxo que a gente fez, espero que tenha ficado claro para você. Agora, vamos lidar com a deleção. E a deleção vai ser basicamente a mesma coisa desse cara aqui, tá? Vamos fazer então const handle delete click. Ele também vai receber, no caso, ele vai receber também o task content, tá? Por quê? Porque a gente vai remover esse cara, pessoal. Na verdade, a gente vai receber até outro cara. A gente vai receber o task item container aqui, tá? Só segue comigo aqui que vai fazer sentido. Mas basicamente a gente vai remover esse cara, tá bom? Então vamos lá. Aqui, ó, a gente vai fazer o seguinte, pessoal. A gente vai fazer essa mesma lógica aqui, porque a gente precisa achar qual item está sendo clicado, tá bom? Dentro da lista de tarefas. E falando assim, eu até percebi que aqui, ó, a gente não precisa passar só o task item container, a gente precisa passar também o task content, para a gente comparar com o parágrafo, tá? Para a gente fazer a mesma coisa que a gente fez aqui, exatamente a mesma coisa, ok? Então vamos lá. Vamos pegar as tarefas, task container ponto child nodes, ok? Task container, opa, beleza. E agora a gente vai fazer um const task of tasks e a gente vai ver if task.firstChild
.isSameNode. E aqui a gente vai receber dois parâmetros, né? O primeiro vai ser o taskItemContainer e o segundo vai ser o taskContent. Então, se o conteúdo aqui do parágrafo for o mesmo do que o que a gente está recebendo, a gente vai dar um taskItemContainer.remove. Beleza? Então vamos salvar. E agora vamos ver se está funcionando, cara. Vamos colocar um teste, vamos deletar e deletou, galera. Sensacional. E mais uma vez, tá, pessoal? Esse fluxo aqui que a gente está seguindo, a gente pegou a lista de tarefas e aí a gente fez uma iteração entre os itens dessa lista e para cada item a gente verificou esse item é o mesmo que o usuário está clicando. Se for, a gente vai remover esse cara da lista de tarefas, tá? E para ficar mais fácil aqui para a gente entender, galera, o que eu gosto de fazer? Sempre que um if tem uma verificação complexa assim, eu gosto de colocar dentro de uma variável. Então, como que a gente pode melhorar esse código aqui? A gente pode colocar, por exemplo, aqui a gente está checando se o item atual é o mesmo do que a gente está recebendo aqui. Consequentemente, a gente está checando se o item atual está sendo clicado, certo? Então, a gente pode colocar current task is being clicked. E aí a gente joga essa verificação para cá. E aí a gente coloca no if. Olha como ficou melhor, né, cara? Agora a gente consegue ler bem melhor esse if, ó. If current task is being clicked, ou seja, se a current task está sendo clicada, a gente vai marcar ela como completada. E aqui a gente pode fazer a mesma coisa aqui no delete. Então, ó, const current task is being clicked. E a gente vai colocar essa verificação aqui e colar aqui no if. Beleza, pessoal? Então, vamos testar mais uma vez. Concluída, deletada, show de bola, galera. Então, a gente melhorou aqui um pouco esse código, né? Isso aqui, galera, vale muito, tá? Você pegar essas verificações de ifs e jogar em uma variável fica muito melhor para alguém entender o seu código depois. Pessoal, nossa aplicação está quase completa, mas a gente pode adicionar umas coisinhas ainda, tá? A primeira coisa que a gente deixou passar é o botão aqui de deleção, ele não tá ficando com o cursor pointer, né? Como fica aqui, ó, no adicionar. Então, vamos fazer isso aqui, tá? Então, aqui a gente vai colocar no button aqui, no caso, a gente vai ter que selecionar esse task item i, como a gente fez aqui, que é o item de deleção, e colocar um hover nele. E aqui a gente vai colocar um cursor pointer. Beleza, então quando a gente passar o mouse em cima, ele vai ficar com o cursor pointer. Show de bola, pessoal, cara. Olha o que a gente criou até agora, que coisa sensacional, ficou muito, muito bacana o nosso projetinho. Agora, galera, eu quero fazer uma coisa especial, tá? É um bônus para você que ficou até aqui, ok? Se a gente recarrega a página, a gente perde tudo, né? Então, se a gente colocar teste aqui e, sei lá, colocar várias tarefas aqui e a gente recarregar, a gente perde tudo. A gente consegue mudar isso, a gente consegue melhorar isso usando o Local Storage, tá? Então, a gente vai guardar essas tarefas no Local Storage para quando a gente recarregar a página, a gente não perdê-las. Então, vamos fazer justamente isso como um bônus para você que ficou até o final. Não é obrigatório que você faça, mas eu recomendo muito que você fique comigo e faça essa funcionalidade que vai ficar bem bacana, vai melhorar bastante a usabilidade do nosso projeto. A primeira coisa que a gente precisa fazer, pessoal, é atualizar o Local Storage sempre que a gente alterar alguma coisa aqui nas tarefas. E se você não sabe, o Local Storage, ele é basicamente um armazenamento que todos os navegadores têm por padrão. E esse armazenamento, ele persiste mesmo se a gente recarrega uma página, por exemplo. Por isso que a gente vai guardar as tarefas lá e quando a gente recarregar a página aqui, por exemplo, as tarefas não vão sumir, porque a gente vai guardar lá e a gente vai pegar elas de lá também. Então, sempre que a gente adicionar uma tarefa nova, ou deletar, ou marcar como concluída, a gente tem que atualizar esse Local Storage com as informações atualizadas. Então, por exemplo, quando a gente adicionar essa teste 2, a gente vai ter que colocar no Local Storage lá que a gente tem teste e teste 2 como tarefas. Quando a gente deletar essa teste 2, a gente vai ter que colocar que a gente tem teste como tarefa, tá bom? E essa tarefa não está concluída. Então, como que a gente faz isso? Vamos lá. Vamos criar uma função primeiro aqui que vai atualizar o Local Storage, ok? E essa função a gente vai chamar sempre que a gente fizer alguma modificação nas nossas tarefas. Então, a primeira modificação que a gente pode fazer é, obviamente, adicionar uma tarefa aqui. Então, a gente vai chamar essa função aqui. A gente vai adicionar também quando a gente marcar alguma tarefa como concluída e quando a gente deletar alguma tarefa. Beleza. E o que essa função vai fazer, pessoal? Primeiro, ela vai pegar todas as tarefas que estão atualmente na tela. E como que ela faz isso? A gente já fez aqui. A gente basicamente vai pegar o task container e pegar os filhos dele. Então, const tasks vai ser tasks container.childNodes.
Beleza. Agora, galera, o que a gente vai fazer? A gente vai criar uma lista que vai guardar em JSON essas tasks aqui, ok? Porque a gente precisa guardar no local storage um JSON mais ou menos com essa estrutura aqui, ó, description test is completed true, ok? E a gente vai ter que converter esse JSON para string, na verdade, porque o local storage ele só consegue guardar string, tá? Então a gente tem que converter essas tarefas aqui para JSON dessa forma, nesse formato. Então vamos fazer isso usando o map. Então vamos criar um local storage tasks, tá? Que vai ser uma lista que vai ter todas essas tasks aqui, porque esse cara aqui, pessoal, a gente não consegue usar com map, tá? Esse cara, ele é um formato especial que a gente consegue usar no for, mas a gente não consegue usar no map. Para usar no map, a gente tem que fazer isso aqui, ok? Então vamos colocar um ponto map e para cada task a gente vai executar essa função aqui. Lembrando que essa função map, pessoal, se vocês não sabem usá-la, eu vou deixar anexado aqui um vídeo em que eu ensino ela, entre outras funções bem modernas do JavaScript, ok? Então aqui a gente vai executar essa função basicamente para cada tarefa. Então, o que a gente vai fazer nessa função? Primeiro, a gente tem que pegar o content, que vai ser o parágrafo, né? Que vai ser task.firstChild, beleza? Lembrando, esse task aqui é o task item, a div task item, e dentro dessa task item tem o parágrafo e o item, e o ícone, na verdade, de deleção. Então, esse content vai ser o parágrafo. E a gente vai ver se essa tarefa está completa. E como que a gente vai fazer isso? A gente vai pegar content.classList.contains completed. Então, se na lista de classe do P tiver completed, significa que está concluída. Se não, significa que não está concluída. Agora, a gente vai dar um return e colocar description. Vai ser igual a content.innerText. E o isCompleted vai ser igual ao isCompleted. E a gente pode usar isso aqui, ó, essa sintaxe para deixar mais curto. Então, isso aqui já vai apontar para esse cara. Beleza. Agora, galera, vamos logar esse cara no console só para a gente ver se tá tudo certo. Então, vou logar esse cara. Vamos aqui no console e vamos adicionar uma tarefa, adicionar. E olha que legal, cara. Ele já criou a lista aqui com a descrição e com o isCompleted. Agora, a gente tem que guardar isso aqui lá no local storage. Como que a gente faz isso? Muito simples. A gente vai chamar local storage. Esse cara é uma variável global, então a gente pode usar em qualquer lugar, ok? A gente vai colocar setItem. E aqui a gente vai colocar o nome do item que a gente quer salvar, que vai ser tasks. E aqui o velho tem que ser uma string, como está aqui. Então a gente vai pegar um JSON.stringify para jogar esse cara, que é um JSON, para string, e a gente vai colocar o local storage tasks. Beleza. Salvamos, show de bola. Agora vamos maximizar aqui, que eu quero mostrar uma coisa para vocês. Vou colocar teste e teste2. Vamos aqui no inspect. E para a gente ver o local storage, a gente vai aqui, ó, em application. E aqui, ó, local storage. Vamos pegar do nosso site aqui. E olha que legal, cara, as tarefas estão aqui. Mesmo se a gente recarregar, as tarefas continuam aqui. Então a gente já está guardando as tarefas aqui. Agora a gente precisa pegar elas do local storage e colocar aqui na tela, certo? Então vamos fazer justamente isso agora. Vamos lá, opa, beleza. Vamos então criar uma função chamada get, vamos chamar refresh tasks using local storage. Então a gente vai atualizar as tarefas usando o local storage, beleza? Primeiro a gente precisa pegar esse valor aqui lá do local storage. Então para fazer isso, eu vou criar uma variável chamada tasks from local storage. Eu vou usar o local storage.getItem e eu vou pegar o tasks, beleza? E esse cara aqui a gente precisa converter para JSON. Então eu vou usar um JSON.parse e usar esse cara, beleza? Agora vamos dar um log nesse cara só para ver se tá show de bola. E quando que a gente vai executar essa função? Basicamente, galera, quando a gente iniciar a aplicação, certo? Então, a gente pode colocar até em cima aqui do validate input, ok? Agora vamos dar um inspect, vamos dar um console. E ele não vai conseguir usar aqui, porque a gente precisa, cara, colocar aqui. Beleza, vamos colocar aqui, beleza? E aqui ele já logou as tarefas que estão no local storage, cara. Olha que sensacional. Agora a gente só precisa pegar essas tarefas aqui e colocar na tela, tá? Então vamos fazer essa lógica aqui. Vamos fazer um loop nesse cara, tá? E basicamente a gente pode fazer uma mágica aqui, tá, pessoal? A gente pode chamar essa função para cada tarefa aqui, cara. Ó, dá uma olhada. Vamos ver se vai dar certo. A gente pode fazer um for const task of task from local storage.
e a gente pode dar um handle add task, passar a task aqui. E na verdade, esse add task ele não vai receber nada, né? Aqui não vai dar certo, pessoal. Por quê? Porque a gente vai pegar o valor da tarefa do input, né? Então vamos fazer o seguinte, galera, vamos copiar essa lógica aqui, tá? Copiar essa lógica aqui do task item container até aqui, beleza? Vamos copiar e vamos colar aqui. Então, para cada tarefa, a gente vai fazer isso aqui, tá? A gente vai criar o task item, vai criar o parágrafo e aqui no task content, a gente vai colocar .innerText igual a esse task.description, ok? Porque lembrando, esse task aqui é um objeto desse, por exemplo, tá? A gente vai colocar o event listener normalmente, beleza, show de bola. E agora, a gente vai fazer uma lógica para ver se a tarefa está concluída ou não. Então, a gente pode fazer depois aqui do description e vamos fazer o seguinte. A gente vai colocar if task.isCompleted. A gente vai no task content classlist.add completed, certo? Beleza, pessoal, vamos ver se isso aqui funcionou, cara. E olha que sensacional, galera. As tarefas já estão aqui, já foram recuperadas do local storage. Se a gente deletar, por exemplo, e recarregar a página, ele vai... Cara, isso aqui é muito legal. Olha o que a gente fez, que coisa incrível. Então, ó, a gente pode adicionar quantas tarefas a gente quiser e a gente pode recarregar a página que elas não sumirão daqui. A gente pode marcar como concluída, por exemplo, recarregar e elas continuarão da mesma forma, cara. Que sensacional. Então, a gente, basicamente, né, a cada modificação, quanto de adição, né, do status completa ou não, quanto de deleção, a gente atualizou o local storage, beleza? E depois a gente usou essa função quando a nossa aplicação é inicializada para pegar essas tarefas do local storage e para cada tarefa lá no local storage a gente criou um elemento de task aqui, como a gente fez aqui no handle add, né? No handle add task. Então, cara, olha que coisa sensacional que a gente criou junto. Eu estou muito orgulhoso de verdade dessa aplicação aqui. Acho que foi a aplicação mais da hora que a gente fez até agora no canal. Tem a nossa calculadora também, que foi muito, muito legal. Mas a gente não usou esse conceito de local storage. Inclusive, eu vou deixar anexado aqui no card o vídeo da nossa calculadora, caso você queira assistir, beleza? E galera, a gente tem que fazer uma pequena correção aqui, que é o seguinte. Se a gente não tiver nada no local storage, tá? Se a gente não tiver tarefa nenhuma no local storage, ele vai dar um erro aqui, tá? Então vai crashar a nossa aplicação. Se eu vier aqui em console, ó, tasks from local storage is not iterable. Por quê? Porque ele executa essa função aqui, essa refresh tasks, e quando ele chega aqui nesse cara, esse cara não vai ter nada, né? Porque lembra, nessa situação aqui o nosso local storage está totalmente vazio. Então ele tenta fazer esse for e aí ele dá um erro. Então vamos fazer o seguinte, aqui ó, vamos checar. Se não houver um tasks from local storage, ou seja, se o usuário está acessando a aplicação pela primeira vez e lá no local storage não tem nada, a gente simplesmente vai dar um return para sair da função, tá bom? Então aqui o erro já sumiu e agora se a gente colocar aqui ler, por exemplo, adicionar, vai funcionar tranquilamente. Se a gente recarregar, continua funcionando, porque agora o local storage ele está populado com tarefas, tá? Então essa é uma pequena correção que a gente teve que fazer aqui no nosso mecanismo, né, de recuperar as tarefas no local storage. Então, pessoal, espero que vocês tenham gostado do vídeo, espero que tudo que eu expliquei aqui tenha ficado claro, tá? Eu vou deixar o código completo aqui na descrição do vídeo para você conferir. E lembra daquele compromisso que a gente fez, né, no início do vídeo, cara. Se você gostou desse conteúdo, se você achou que agregou algo para você, deixa o joinha aqui, se inscreve no canal, por favor, porque isso motiva muito a continuar trazendo conteúdo gratuito e de qualidade para você, tá bom? Então, por hoje é só. Parabéns pelo projeto, parabéns pela dedicação, por ter ficado até aqui. De verdade, parabéns mesmo, tá? Eu te vejo no próximo vídeo. Tchau, tchau. Um abraço.